Então, galera, vamos responder questões de raciocínio lógico. Nesse simulado 6, temos questões ainda de proposições lógicas e a maioria delas são sobre tabela verdade. Nessa questão número 16, nós vamos ver aqui que ele pergunta: assinale a alternativa incorreta com relação aos conectivos lógicos. Então, vamos ver aqui qual é a que está errada. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então a conjunção entre elas tem valor lógico falso. Então ele quer saber aqui, se... Cadê o mouse? Aqui. Se Q e P os dois são falsos, tem um falso e falso, então a conjunção entre eles tem valor lógico falso. Conjunção é o que? É o I. Então, Q e P tem valor lógico verdadeiro. Quer dizer, valor lógico falso. Tá correto essa daí. Lembrando que para você responder esse tipo de questão, você teria que dominar a tabela verdade. Nós vamos ver no próximo slide como é que você faz isso. Então, o valor lógico, se as duas são falsas, então o valor lógico vai ser falso também. Na letra B, se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então a disjunção entre elas tem valor falso. Então, ele quer saber agora disjunção. Em vez de ser o I, agora é o OU. Então, se nós temos aqui OU e ela é falsa e falsa, qual é o valor lógico? Falso também. Então, essa letra B também está correta. Pronto, vamos para o terceiro. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, de novo, ele quer saber se os dois são falsos. Se o valor lógico de duas proposições são falsos, então o condicional, então ele quer saber o se então. Então, se esse é falso e esse é falso, os dois vão ter valor lógico verdadeiro. Isso aqui está correto. Por quê? Quando nós temos o sim, então, só vai ser falso quando nós tivermos a primeira V e a segunda F. Ou seja, quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Aí nós teremos o falso. Então, essa letra C também está correta, não é a incorreta que nós queremos. A letra D e a letra E falam a mesma coisa, só que só muda o valor lógico falso ou valor lógico verdadeiro. Então vai ser uma das duas. Escute só. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então o bicondicional entre elas tem valor lógico falso. A letra E fala a mesma coisa. Se o valor lógico de duas proposições forem falsos, então o bicondicional, ele está falando aqui de bicondicional e bicondicional. Entre elas tem valor lógico verdadeiro. Então, se as duas têm valor lógico falso, e eu quero agora o bicondicional, se as duas proposições forem falsas, então o bicondicional entre elas tem valor lógico verdadeiro. Quando a gente fala de bicondicional, quando eu tenho duas iguais e eu tenho o se e somente se aqui for FF, aqui vai ser verdadeiro. Se fosse a Q bicondicional P e aqui fosse verdadeiro e verdadeiro, ele também seria verdadeiro. Então, quando a gente fala de bicondicional, nós vamos ter sempre que as duas forem iguais, o valor lógico será verdadeiro. Então, a letra D é a resposta da questão, porque ele colocou valor lógico igual a falso, mas o valor lógico é verdadeiro, como está na letra E. Então, letra D é a resposta da questão.
essas regrazinhas você tem que saber, e para você saber, você tem que aprender a tabela verdade. Onde é que a gente vê a tabela verdade? Como é que a gente faz para aprender a tabela verdade? Vou mostrar a vocês aqui, ó. A tabela verdade é essa daqui. Então, como é que constrói a tabela verdade? Você tem que ter ela decorada. Você vai decorar, você vai construir para decorar. Então, eu tenho, geralmente, esse daqui é a tabela verdade aplicada a duas proposições. No caso, quais são as proposições? Proposição Q e a proposição P. Então, se você não quiser decorar toda essa sequência, você decora como é que constrói a tabela verdade. Então, para construir a tabela verdade, a gente vai colocar todas as possibilidades. Quais são as possibilidades de relação entre duas proposições? A primeira possibilidade é que a primeira seja verdadeira e a segunda também seja verdadeira. Outra possibilidade é que a primeira seja verdadeira e a segunda seja falsa. A outra possibilidade é que a primeira seja falsa e a segunda seja verdadeira. E outra possibilidade é que a primeira seja falsa e a segunda seja falsa. Abarcamos todas as possibilidades aqui. E aí nós vamos construir a tabela verdade. Aqui nas colunas, prestem atenção. Primeiro, a tabela verdade da negação. Como é que eu faço para negar essa proposição? Então, eu vou negar, para negar o P, é só substituir o valor lógico. Para negar P, se eu tenho um P verdadeiro, aqui nós vamos ter um P falso. Se aqui eu tenho um P verdadeiro, novamente eu vou ter um P falso. Aqui, se eu tenho um P falso, aqui vou ter novamente um P verdadeiro. Ou seja, apenas eu vou inverter o valor lógico. Deixa eu apagar tudo aqui para a gente ir para o que realmente interessa. Quando nós temos um P conjunção, disjunção Q, ou seja, P ou, esse daqui é o valorzinho do ou, esse daqui é o valorzinho do e, o e ficou parecendo um G, esse daqui é o se então, e esse daqui é o bicondicional, se somente se. Se somente se. Então, como é que se constrói? Ah, tá até aqui embaixo, né? A legenda, nem vi. Quando eu tenho P verdadeiro e Q verdadeiro, eu vou ter que o valor, lógico, das duas no ou vai ser verdadeiro. Qual a regrazinha aqui? No ou só vai ser falso quando os dois forem falsos. O resto é tudo verdadeiro. No i a gente já tem o contrário. Só vai ser verdadeiro quando o tudo for verdadeiro. Se tiver pelo menos um falso, os dois, quer dizer, o valor lógico vai ser sempre falso. Ó. Se tiver um falso, de uma das proposições forem falsas, pelo menos uma das proposições forem falsas, tudo é falso. E aí, no se então só vai ser falso quando nós tivermos o famoso Vera Fischer. A primeira for verdadeira e a segunda for falsa, aí o valor lógico será falso. No se e somente se, ou seja, no bicondicional, aqui na última coluna, nós vamos ter que sempre que os dois tiverem valores lógicos iguais, ou seja, os dois f ou os dois v, ela sempre será verdadeira e verdadeira. Como aqui tem valores lógicos diferentes, ó, uma é verdadeira e a outra é falsa, o valor lógico da proposição vai ser falso. Esse aqui, como tem valor lógico falso e verdadeiro, ou seja, são diferentes, então no bicondicional deles será falso. Então, respondendo aqui aquela nossa questão anterior, ó, do gabarito letra D, como ele tratou de bicondicional aqui, ó, e falou
que as duas proposições, as duas têm valores falsos, ou seja, as duas têm o mesmo valor lógico, falso e falso. Então, teria que ser verdadeiro aqui. Fechou? Aqui mais um reforço para vocês. Resumindo o que eu falei lá da construção da tabela. A negação de P é só trocar o primeiro verdadeiro por falso ou o falso por verdadeiro. Então, vou inverter o valor lógico. Verdadeiro por falso e falso por verdadeiro. Aqui no OU, se eu tenho um P ou Q, somente será falso quando for falso. Falso e falso. Somente será falso quando for falso e falso. No conjunção, aqui ó, no I, P e Q, somente verdade se todos foram verdades. Se todos forem verdades, ele só vai ser verdade quando todos forem verdade. Então, se tem pelo menos um falso, a proposição é falsa. Aqui no P se então Q somente será falso no nosso Vera Fischer. Somente será falso se o antecessor for verdade e o sucessor for falso. Então, aqui, se eu tenho Vera Fischer, falso. O bicondicional. O bicondicional somente será verdade se os dois valores forem iguais. Então, decorou isso aqui, você mata todas as questões de tabela verdade. Então, vamos para mais uma questão. Ela também trata de proposições lógicas. A questão 17, ela traz o seguinte, ela fala, de acordo com o raciocínio lógico proposicional, assinala a alternativa incorreta. Então, mais uma vez, ele quer alternativa incorreta. Então, vamos ver aqui, ó. Se o valor lógico de uma proposição simples, proposição Q, é verdade, vou até tirar esse Q. Eu vou botar o valor lógico. Se o valor lógico de uma proposição simples é verdade e o valor lógico de outra proposição simples é falso, então o valor lógico do condicional, então ele quer saber o condicional entre as duas proposições se a gente está falando do condicional, a gente está falando do se então. Se está falando do se então, a gente só vai ter que é falso quando? Quando nós tivermos o Vera Fischer. Então, realmente, esse daqui é falso. Então, letra A está correta, mas ele quer a incorreta. Letra B. Se o valor lógico de uma proposição simples é verdade e o valor lógico, então, uma proposição simples é verdade, e o valor lógico de uma outra proposição simples é falso, então o valor lógico da disjunção, então ele quer saber agora, disjunção entre as duas proposições nessa ordem é falso. Na realidade, a disjunção ela só será falsa quando nós tivermos V ou, quer dizer, quando nós tivermos F ou F. Quando as duas forem falsas, aí nós teremos um valor falso. Como aqui nós temos pelo menos uma verdadeira, então essa daqui ela é verdadeira. Letra B é a resposta da questão, a incorreta. Se o valor lógico, letra C, se o valor lógico de uma proposição simples é verdade, então tenho aqui verdade, e o valor lógico de uma outra proposição simples é falso, então o valor lógico da bicondicional é falso. Entre as duas proposições é falso. Isso daqui está correta porque quando nós temos valores lógicos diferentes na primeira e na segunda, ela vai ser falsa, só vai ser verdadeiro quando os dois forem iguais. Então, essa daqui está correta também. Na D, se o valor lógico de uma proposição simples é verdade e o valor lógico de uma outra proposição simples é falso, então o valor lógico da conjunção, agora ele quer a conjunção, o I, entre as duas proposições nessa ordem é falso. Então, se nós temos pelo menos um falso aqui, então a proposição realmente é falsa. Então, esse daqui está verdadeiro.
Letra B é a resposta da questão. Vamos para a questão número 18. Na questão número 18, nós vamos ter mais uma questão falando sobre tabela verdade, que vai falar o seguinte: considerando os conectivos lógicos proposicionais, assinala a alternativa correta. Então, na letra A, ele fala: o valor lógico da disjunção é falso somente se os valores lógicos de duas proposições forem verdades. Então, no OU, a disjunção, somente vai ser falso quando? Quando nós tivermos F e F. Quando tivermos F e F, nós temos um valor de falso. Então, as duas proposições forem verdades. Não, somente quando as duas proposições forem falsas. Então, essa daqui está incorreta. Letra B, o valor lógico do condicional. Então, condicional se então é falso somente se os valores lógicos de duas proposições forem iguais. Não, essa aqui está incorreta porque nós só vamos ter valor falso quando nós tivermos o Vera Fischer. Vera Fischer falsa. Se é condicional, se é sim, então é o Vera Fischer. No C, o valor lógico do bicondicional é falso somente se os valores lógicos das duas proposições forem diferentes. Essa daqui é a alternativa correta. Letra D, o valor lógico da conjunção é falso somente se os valores lógicos de duas proposições forem falsos. Então aqui ele está falando sobre conjunção, está falando sobre o I. E o I só vai ser falso no caso, quando nós tivermos pelo menos um falso. Uma das alternativas, quer dizer, uma das proposições forem falso. Não é somente se os valores lógicos das duas, é de pelo menos uma proposição forem falsas. Certo? Vamos, gabarito letra C, vamos responder a questão de número 19. Então, ó, na questão 19, ela fala o seguinte: analise as afirmativas abaixo, onde a primeira alternativa fala todo A é B, segunda, todo C é B, terceiro, algum C é A, assinala a alternativa incorreta. Então vamos lá, como é que a gente traduz e responde questões desse tipo? Então toda vida que vier questões falando todo, não sei o que, é não sei o que, enfim, nós vamos utilizar conjuntos. Então quando ele fala na primeira alternativa que todo A, então vou construir um conjunto A, todo A é B, significa dizer o quê? Que todo o conjunto A está contido no conjunto, deixa eu fazer maior aqui para poder dar. Todo o conjunto A está contido no conjunto B, porque ele fala que todo A é B. Todo A está contido no B. E ele fala que todo C é B. Então significa que o C também vai estar dentro do B. Porém, no terceiro ele fala algum C é A. Se algum C é A, significa que temos uma parte do C que está dentro de A. Não é o C completo, porque ele não utilizou o todo. Então eu vou ter que algum C é A e todo o C está em B. O Czinho aqui, ó, está totalmente inserido no B. Agora vamos para as alternativas, que agora ficou fácil. Na letra A fala, pode haver B que não é C. Ele quer saber a incorreta. Pode haver B que não é C? Pode. Está aqui, ó. Essa área aqui de B não está em C. Então, essa daqui é verdadeira, é correta, não vamos assinalá-la. Na letra B, pode haver C que é A? Também, ó. Nós temos aqui a interseção de C que é A também. Então, essa daqui também está correta. Na letra C, ele fala, nenhum B é C. Essa daqui vai estar falsa, porque esse ponto aqui, ele está tanto dentro de C como dentro de B. Então, essa daqui é a resposta da questão, a incorreta. Na letra D, pode haver B que não é A. Pode haver B, tá aqui, ó, B que não é A. Esse Bzinho aqui
esse espaço de B não está inserido no A. E pode haver C que não é A. Pode haver C que não é A? Pode, está aqui, ó. Esse espaço de C aqui não está inserido dentro do A. Então, também é correta a letra C, nenhum B é C. Letra C é a resposta da questão. Na última, nós temos, considerando a frase se a chuva foi forte, então a maré subiu. Assinala a alternativa que apresenta uma frase que é logicamente equivalente. Ele quer saber o equivalente a ela. Então, nós temos aí um se então. Como é que a gente faz o equivalente do se então? Nós temos duas formas. A primeira forma é mantém a primeira, nega a segunda proposição e troca o se então por ou. Ou então, a segunda forma é nega as duas e mantém, na verdade, mantém o se então, mantém o conectivo, mantém o se então e inverte as duas. Vamos ver quais as alternativas que tem isso. Primeiro, mantém uma ou nega e troca por o conectivo ou. Na letra A tem se então, tem se então, tem se então e tem se então. Tem a letra E aqui que temos um ou. Vamos ver se ela está certa. O original fala, se a chuva foi forte, então aqui ele já negou a primeira. Ó. A chuva não foi forte. Então, se ele negou a primeira, onde ele deveria ter mantido, essa daqui não é equivalente. Então, a gente já corta. Então, a gente já sabe que ele manteve o conectivo. Ele manteve o se então. Se manteve o se então, vamos ver aquela que ele inverteu. Em todas ele inverteu, ó, porque a frase, a sentença, a maré subiu, se a maré subiu, ela veio para o início, ó. Antes era, se a chuva foi forte, como a primeira, então a maré subiu, era a segunda. Então, agora, maré subiu, maré subiu, maré subiu, maré subiu, maré subiu. Agora, em todas as alternativas, a maré subiu está como primeira sentença. E a chuva forte está na segunda sentença. O que é que manda a regra? A regra diz... nega as duas. Qual é que está com as duas negadas? Nós temos a primeira, a letra A fala, se a maré não subiu, então a chuva também, ou seja, a chuva não foi forte. Então ele negou as duas, a resposta da questão aqui é a letra A. Por que a letra B não é? Porque ele só negou a primeira, ó, não negou a segunda. Aqui ele não negou a primeira, só negou a segunda. Aqui ele não negou a primeira de novo e nem negou a segunda, tem que negar as duas. Então, letra A, a resposta da questão. Finalizamos aqui raciocínio lógico. Nos vemos em uma nova resolução de questões de uma nova matéria daqui a pouco.